casalzinho que acabou de pregar, eu me senti até baixinho, né? Eles são muito altos. Amém. Glória a Deus. Amados, eu sou o David, né? Da Chilene, o David. Vai falar sobre criação de filhos, né? Creio que todos vocês têm essa experiência por serem pastores, também terem filhos, e não é fácil. Já não é fácil criar filho, né? E a gente sendo do ministério mais ainda, né? Então eu queria só perguntar: quem aqui tem filho, filha, filho? Levante a mão. Amém. Né? Quem tem filho ou filha que deu trabalho ou está dando trabalho? Levante a mão. São poucos que pensam, então os outros podem compartilhar. Os meus até estão dando trabalho. Mas amém. Podem passar os slides, né? A medida que eu for falando, vocês podem acompanhar aí passando, tá bom? Há um texto, mas que para mim tem sido um rema esses últimos tempos, né? Que é o Salmo 127. Apesar de eu não ter colocado o versículo 1 e 2, né? Mas lá fala sobre em vão guardar a casa, né? Se o Senhor não guardar. Então acho que é um salmo que se aplica muito a nós. Mas aí diz o seguinte, no versículo 3 assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, mas em uma das devocionais que eu fiz, o Senhor falou muito claro a mim, né? Que meus filhos, nossos filhos, eles eram flechas, que a gente era os arqueiros para lançar essas flechas. E não sei se vocês conhecem um livro chamado Sete Montes, né? As 7 áreas de influência. E aí veio bem claro nesses últimos anos de que Deus iria levantar cada um dos nossos filhos para uma área de influência. Vocês vão conhecer a história do mais velho, que é jogador de futebol, né? E que era necessário, né, entender isso, porque eles só iriam alcançar o alvo se eu e a Chilene fôssemos esse arco para lançar eles, né? Então isso é muito importante. Amém? Passando aí a imagem, vocês vão ver, essa é a nossa família. É uma foto que não está tão atualizada, faz 1 ano, 2 aí. O branquinho ali, que é o mais novo, né? Já está quase no tamanho do outro. O mais velho tem 1,72, o mais novo 1,71 de altura. O mais velho completa com 18 agora em março do ano que vem. E o mais novo completa 14 agora em setembro. Eu e a Chilene, a gente teve uma experiência diferente, porque a gente se conheceu dentro da igreja. A gente fez corte, apesar naquela época não se falava em corte, a gente está casado há 23 anos. O Espírito Santo levou a gente a fazer corte. A gente casou e não teve filho de imediato. Demorou 5 anos para ter filho, para a gente poder ter uma lua de mel bem longa, viajante. A gente teve um casamento mais um pouquinho diferente, né? E os meninos já nasceram na casa de Deus, foram consagrados, né? Mas não quer dizer que nós não teríamos problema no meio da caminhada, vocês vão perceber. Nesse próximo slide agora, vai passar tópico a tópico. Eu não vou me aprofundar nos exemplos bíblicos, mas só para citar de que a Bíblia deixa bem claro de que não apenas nós, como pais, que temos problemas em educar nossos filhos. Grandes homens e mulheres de Deus tiveram problemas. O primeiro exemplo é Adão e Eva, né? E quando o filho mais velho Caim, simplesmente, amados, mata o filho mais novo. Sabe o que é matar? Som. Alguém aqui teve essa experiência de um filho matar o outro? Eu acho que não, né? Os primeiros pais, Adão e Eva, da humanidade tiveram. Imagina que luta foi aquela família, né? Depois a gente tem o segundo caso, que é Noé, que é quando o seu filho Caim expõe sua nudez aos demais irmãos. Alguém aqui já passou por isso? De um dos filhos, sei lá, tirar uma foto sua nu, do pai e da mãe, expor para os outros? Eu acho que não, né? Noé teve essa situação. A gente também tem a situação ali de Isaac com seus filhos, quando os mesmos brigam pela primogenitura e chega ao ponto de haver engano ao pai, Jacó engana ao pai, se passa pelo irmão. E também, né, Esaú com a mágoa, ele começa a dar desgosto aos pais, porque ele casa com as cananitas, com as mulheres que não eram o desejo dos pais. A gente também tem o exemplo de Arão, né, os filhos Nadab e Abiú oferecem fogo estranho no altar, são consumidos. A gente também tem o exemplo de Eli, né, os seus filhos, eles começam a roubar as ofertas do altar, né, e também o Senhor traz o castigo. E que eu acho mais difícil assim, de imaginar é o rei Davi, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, e a gente vê na família dele, né, muita coisa. A gente vê irmão estuprando irmã, a gente vê irmão matando irmão, a gente vê um dos filhos usurpando o trono do pai. Que família bagunçada foi aquela, né? E aí, passando ali o slide, eu queria que você falasse ufa. Fala assim, ufa.
Eu achei que era só minha família que tinha problema. Mas esse monte de exemplo bíblico, né, nos mostra de que essas famílias tiveram problemas também. Se teve esperança para elas, também tem para nós. Amém? Nós tiramos alguns princípios desses exemplos bíblicos, né? Acho que a imagem já está aí, pode passar aí. Isso, né? Ali tinha uma imagem, mas não apareceu. Que apesar daqueles personagens bíblicos terem sido grandes homens e mulheres de Deus, foram ou não foram? Noé, Davi, Isaac, né? Isaac chegou ao ponto de Rebeca, né? Ela ser estéril, né? Isaac orar em intimidade com Deus, Deus curar a esposa dele. Imaginou que nível de fé, né? Amados, apesar de serem grandes homens e mulheres de Deus, os seus chamados foram péssimos pais. Esses exemplos bíblicos não nos dão base para continuarmos sendo péssimos pais, mas eles nos dão um caminho para nós não seguirmos e imitarmos eles nesse ponto. O outro princípio, que está ali, que é uma frase que a gente ouve muito nos cursos de casais, né? Nenhum sucesso ministerial, para nós que estamos aqui, né? Pastores, ministerial ou profissional compensa o fracasso no lar e na criação dos filhos. Nenhuma. Eu sou pastor, né? Como todos vocês, eu também trabalho secularmente em empresa, mas nenhum sucesso, amado, compensa o fracasso no casamento ou na criação dos filhos, amados. Amém? E aí cai uma pergunta, que é o próximo slide, né? De quem é a responsabilidade pela criação dos nossos filhos? E a gente percebe o seguinte: a responsabilidade da criação dos nossos filhos, biblicamente falando, não é da igreja. Pastor, não é da igreja a responsabilidade, não. Vamos lembrar que no Jardim do Éden nem existia igreja, a igreja era a família. A primeira igreja nasceu numa casa, né? Deus vinha ali na viração do dia. E quem tinha a obrigação de ensinar os caminhos do Senhor para os filhos era Adão e Eva. Então, biblicamente falando, não é a igreja que tem que criar os nossos filhos, não é a escola. Você pode pôr os seus filhos numa escola cristã, né? Os nossos filhos, graças a Deus, a gente teve condição de estudar na escola batista. Agora o mais novo está na escola adventista, né? Mas mesmo estando lá todo dia, mas a gente percebia que tinha natureza adâmica, a gente teve problemas. Eu vou falar um pouquinho, né? Um pouco do nosso testemunho e virou testemunho. Amém? Glória a Deus. Também não é criação dos avós. Se você aqui é avô, irmão, irmã, não crie, você não deve. Porque o avô e a avó tem a tendência de puxar, né, para criar e se meter. Eu não sou avô ainda, né? A Chilene também não é avó, e a gente acha que vai fazer de tudo para não se meter, mas acho que chegando lá, acho que os nossos filhos vão ter que dar uns empurrões assim: pai, mãe, para de se meter. Mas a gente não pode trocar o papel dos pais, porque os avós estragam um certo sentido, é verdade. Então não é responsabilidade dos avós, né? Mas dos pais que foram usados por Deus para trazerem seus filhos ao mundo. A gente tem essa consciência que os nossos filhos, amados, são filhos de Deus, e nós somos mordomos escolhidos por Deus para trazê-los ao mundo, porque Deus viu em nós qualidades que a gente poderia passar para os nossos filhos. Igual hoje mesmo, eu tenho qualidades que meu pai, já falecido, tinha, e era necessário ter para desenvolver o meu chamado, né? Minha mãe, que é uma pessoa que se comunica muito bem, ela trata muito bem as pessoas, ama o próximo mais do que a si mesmo. Então eu tinha que conviver com aquela mãe, mesmo não sendo crente, para poder ter as qualidades para desenvolver o meu chamado. E aí, amados, temos uma outra slide ali, outra frase, desculpa. Por sermos pastores, ouça, não estamos isentos da responsabilidade de criarmos nossos filhos. Pelo contrário, duas coisas para a gente ser pastor: você passa por isso e eu passo por isso. A igreja nos cobra mais. Os nossos filhos têm que ser modelos. Senhor, estou mentindo? Sim. Se o filho do pastor está fazendo isso, a filha do pastor, não é verdade? Aí vem uma cobrança dupla sobre os meninos, né, sobre os nossos filhos, que não deveria existir, e vem sobre nós, certo? E o segundo ponto, quando a gente olha para os nossos filhos, eu não sei os seus filhos, mas em alguns momentos eles acabam tendo uma certa rejeição, porque parece que a igreja está tirando os pais deles. Já passaram por isso? É complicado, né? E eu vou falar um pouquinho aqui dos conflitos que eu passei, né? Em algum momento que tinha que escolher a igreja ou escolher o filho. Tá ok?
E agora eu vou entrar mais especificamente no testemunho, como o tempo é curto, né? Pode passar aí. Né? E eu vou dar o testemunho do filho mais velho. O mais velho vai completar 18, né? Ele está mais encaminhado, o mais novinho está chegando assim, vai fazer 14. Então, o mais velho, tudo que eu vou falar para você aqui de acertos e erros, foi com o mais velho, né? Tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto ali, amados, é o seguinte: antes dele completar 12 anos, o Espírito Santo tinha me falado fortemente. Ele estava com 11, 10, sei lá. Você vai precisar discipulá-lo mais de perto. Deus falou comigo. Quer dizer, você vai ter problemas com ele. Então você vai ter que discipular. Eu fiz? Não. Completou 10, 11, 12. Aí lá para os 13 começa o problema. A rebeldia, né? Amados, em paralelo, né, ao chegar nessa idade, em paralelo à mudança de escola, né, ele entra numa fase bem rebelde. Ele é músico, né? Não quis tocar mais na igreja. Ele toca violão muito bem, nem passou no violão. Ele não queria mais congregar quando voltou da pandemia. No meio da pandemia, quando a gente pôde voltar, ele não queria voltar, né? Ele queria começar a ir para festas. A gente chegou ao ponto de, para que ele não tivesse que ir sozinho com as festas lá em Planaltina, né? A gente teve que levar até a porta da festa. Os funk, misericórdia lá. Aí foi mais a Chilene que foi algumas vezes levar, né? E chegou ao ponto máximo, amados, dele começar a nos agredir com empurrões. Você tem noção? Uma criança que, desde o útero materno, a gente profetizava, a gente criou eles no caminho do Senhor, fazendo culto doméstico, tudo, consagramos na casa de Deus, chegou a tocar, né, na casa de Deus. Aí chegou nesse ponto, amados. E aí, a gente teve que tirar ele da escola adventista e colocar numa escola aqui, em Sobradinho, período, que não tinha como levar em Planaltina. E aconteceu o quê? Ele caiu numa turma onde tinha um menino mais 3 anos mais velho que ele. Tipo assim, ele tinha 13, ele tinha 16. Né? E esse era já tinha sido expulso de sei quantas escolas. E esse menino começa a influenciar ele, negativamente falando, né? E aí chegou ao ponto de um dia, né, que é o próximo espaço aí que eu coloquei, chegou ao ponto de um dia ele falando: eu vou para uma festa no Lago Sul, na casa, né, da avó do menino, ó, vou falar o nome, porque talvez ele é famoso esse menino aqui em Sobradinho, não sei. Eu vou para lá e vou dormir lá. E eu falo: você não vai. E ali, amado, eu já tinha chegado ao ponto de desistir dele. Eu tinha falado com o pastor Simão, falou: a gente tem que buscar ajuda. E eu tinha falado, né? Eu não tinha buscado ajuda ainda ali, eu tinha falado para minha esposa: ó, eu vou desistir dele, vou mandar ele morar com a avó dele, que era minha mãe, em São Paulo. Não tem jeito, né? A gente faz isso, que é o caminho mais fácil, né? Não tem jeito, manda ele embora, não sei o que e tal. E eu falei para ele: você não vai, porque pela lei, se você sair e acontecer alguma coisa, eu não vou responder. Eu falei: se você sair, eu vou te levar lá no conselho tutelar. Imagina, um pastor passando por isso. Nós somos pais normais. E ali ele empurra a Chilene. E ali, amados, eu confesso para você, eu fiquei, vou dizer endemoniado, mas 5 minutos para Jesus. E eu travei no chão um golpe de jiu-jitsu. Travei mesmo, ficou de cara comigo assim, não se mexia. Aí ele estava endemoniado, eu também estava quase endemoniado. E eu falava: você vai ver quem manda aqui, não sei o que, e começar. Só que assim, eu me segurava para não bater nele. Eu não batia, só travei no chão, né? Não foi isso que resolveu o problema, não, só piorou o problema. Isso não resolve, entendeu? Só piorou, estou contando para você. Chegamos aí no conselho, não naquele dia, em outros momentos, perguntar: se meu filho quiser sair de casa, e eu não posso segurar, porque ele tem meu tamanho, minha força, o que é que eu faço, né? Aí o conselho: não sei o que, aqueles negócios, né? Tá, eu não posso bater no menino do meu tamanho, né? Se for bater, ele me bate em mim. Vamos se orientar. E eu estou contando assim, o pior dos momentos, para você entender, mas o fundo do poço para chegarmos onde nós estamos hoje, né? Para você perceber que não somos super-homens, não somos heróis, temos problemas, né? Mas Deus, pela sua graça, vai nos guiando. No próximo slide, irmãos, o que acontece? Ali começa a haver uma mudança dentro de mim. E ali tem escrito um pouco ali. E eu lembrei, irmãos, de algumas coisas que o Santo foi trazendo, porque você fala: o meu método não está funcionando, eu estou perdendo ele está se distanciando, a gente não consegue sentar mais para conversar, mas só se distanciando, né? Você não consegue mais ter um diálogo. E eu fui buscando ao Senhor, né? E aí lembrei da palavra que Deus havia dito sobre discipulá-lo de perto. Eu lembrei, Deus me avisou, faz 2, 3 anos que era para discipular e eu não fiz. Eu lembrei também de uma experiência que em 2015 a gente foi viajar para Israel. E a gente teve a oportunidade de ir em alguns lugares, ficamos num bairro de judeu ortodoxo,
E o guia era judeu, né? E eles falaram, em algum momento deles falaram uma coisa tão forte para mim que foi tremendo. Na cultura judaica, a mãe é que fica mais perto dos filhos até 12 anos, né? Que é quando exatamente acontece aí o Bar Mitzvah, né? A partir dos 13, que é quando a criança vai para a sinagoga e participa do culto, é contado como membro, é o pai que começa a discipulá-lo, seja menino ou menina. E aquilo marcou muito. Eu falei, eita, ele passou por essa transição e eu continuei jogando nas costas da minha esposa ter que discipulá-lo, né? E Deus tinha avisado, só que eu não sabia disso, da questão dos judeus, né? E aí deve estar mais com o pai do que com a mãe, pois será ele que será usado, né, nós, o pai, para determinar a identidade e o propósito do filho, adolescente e jovem, inclusive a opção sexual. Eu vi uma pessoa que tem autoridade nessa área, né, falando o seguinte, que é o pai, sexo masculino, que determina a sexualidade dos filhos. Quando o pai chega na filha e fala assim, minha filha, você está tão bonita, igual sua mãe, ele está acostumando a filha a ouvir o elogio do sexo oposto. Tremendo, né? Eu não tenho filha mulher, tenho só filho homem. E o filho homem, quando o pai fala, vem aqui, vamos arrumar esse pneu, vamos lavar esse carro, vamos jogar essa bola aqui. E o pai é brutão, né? Brincando com aqueles tapas com o filho assim, aquelas brincadeiras, minha esposa fala, as brincadeiras de vocês é muito forte, né? Isso quer dizer o quê? Está consolidando a sexualidade dele. Você é homem, você é macho, né? Você é hétero, entendeu? Rapaz, está assim, e aí tudo isso foi vindo dentro de mim naquele período, né? Daquela crise de relação entre eu e meu filho. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí teve uma outra palavra, tá aí embaixo, que quando eu estava lendo a Bíblia, né? Principalmente o Pentateuco, eu comecei a perceber uma ligação muito forte com a palavra primogênito. Tudo era primogênito na Bíblia, primogênito. E aí o Espírito Santo me falou, há uma luta maior para se ganhar o filho primogênito, seja filho ou filha, né? Quando ele se converte, ele se posiciona, os irmãos vêm pancada atrás. E eu falei, Deus falou, a batalha agora não é do mais novo, você tem que batalhar pelo mais velho. E você pode ver, e nos aconselhamentos e gabinetes, a gente percebe o quê? Que o problema que os pais têm, começa, o filho mais problemado, na maioria das vezes, é o mais velho. Ou a filha, né? A mais velha começa a dar problema. E passa a ser um mau exemplo dos irmãos. Né? E aquilo veio muito forte dentro de mim. Precisava batalhar. E aí Deus foi nos guiando, mas o caminho, eu não encontrei assim a Chilene, né? Eu percebi que depois de Deus, eu era a solução, o pai tinha que estar mais próximo, eu percebi isso. E aí Deus foi dando, né, passo a passo, porque foi mais de um ano para conseguir conquistar, e você vai ter como ele está hoje, né? Esse propósito. E aí temos o que, nós usamos algumas armas, eu só vou citar essas armas aí. Primeira arma que a gente usou, o culto doméstico. A gente falhava muito no culto doméstico. Você pastor, o que é culto doméstico? Tem culto na igreja. Sendo que, biblicamente, Deus tem que ser cultuado na família. E quando a gente estava em Israel, uma das experiências muito fortes que eu tive foi o seguinte: a gente estava nesse bairro judeu ortodoxo, a gente chegou na sexta-feira, no início do sábado para o judeu. E eles vinham da sinagoga, os homens vinham já na sexta noite da oração. E as casas, era um bairro muito nobre assim, as casas eram muito baixinhas e as mulheres estavam arrumando ali as mesas para o jantar. E o judeu, ele faz o quê? Ele começa na sexta-feira à noite, sábado para ele, e um culto doméstico em família. E no hotel, a gente chamava os judeus que estavam alojados, eles fizeram os cultos nas mesas do restaurante mesmo. E aí você percebeu o quê? Que a mulher judia, ela não era aquela mulher para trás, assim, o marido respeitava, amava muito, era muito carinhoso com ela, ainda que chegava para encontrar os filhos brincando de bola, assim, você via muito forte esse conceito de família, que era o quê? Trazido pelo culto doméstico. E aí, cara, a gente precisa levantar um altar dentro de casa. Sexta-feira à noite, porque é o último dia da semana que a gente vai assim, né? Vamos fazer um jantar especial, comprar uma pizza, alguma coisa, reunir, faz esse culto rápido, né? Conforme a idade dos filhos. Depois a gente assiste um filme junto, a gente faz uma brincadeira, sai, vai no shopping, alguma coisa, né? Um tempo em família. Então foi uma arma que Deus deu pra gente. Segunda arma ali foi o quê? Deus me deu uma palavra, gente. Você vai jejuar, você e a Chilene vão jejuar pelo Davi, é o filho mais velho, todas as segundas pela manhã por tempo indeterminado. Só por ele, esquece o ministério. Aí começamos a jejuar toda segunda-feira, sem saber.
Orar e jejuar. Eu estava no trabalho, eu falava até meio-dia, orei jejuando. E aí depois Deus me falou assim, ainda está pouco. Porque a casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí Deus falou assim, o que você mais gosta de comida? Você não consegue ficar sem. Irmãos, eu confesso, eu jejuava no mesmo dia, mas eu não conseguia ficar um dia sem café. Café é fazer eu perder a fome, né? Aí Deus falou, entrega o café por tempo determinado. Eu falei, Senhor, eu passei várias semanas e meses lutando para não jejuar o café. Mas chegou o dia que eu jejuei. E eu não sabia quando ia parar e voltar a tomar café. E aí demorou 9 meses, o tempo de uma gestação. Depois, amados, está ali. O que Deus falou bem claro assim? Tem umas folgas semanal, porque eu trabalho muito, né? Sou empresário. E Deus falou que tem uma folga semanal, que a gente é um sábado, apesar de a gente não ser adventista, né? Mas a gente acaba encaixando o sábado, porque o sábado da igreja não tem muita coisa, né? Aí dormia até mais tarde, aí saía em família, ia comer fora, sempre dando tempo para os meninos, nesse sentido. E aí também valorizando os períodos de férias. Onde vocês querem ir? Vamos para tal lugar, sempre uma vez por ano, sair de férias, uma vez por semestre, um tempo em família, deixava a igreja com auxiliares e saíamos, dando esse tempo exatamente para eles. Outra coisa que está ali, que eu confesso, né, que o pastor Sivaldo conversou aqui, falou no começo que essa é uma reunião que foi mobilizada pelas mulheres, e como ele também disse, no segundo momento, nós os homens costumamos não pedir ajuda, e todos os cursos, amados, eu confesso, minha esposa está em algum lugar, está ali, todos os cursos que a gente fez de criação de filhos, sentando para ser ministrado, foi ela que mobilizou e cutucou até encher o saco. Eu não tenho tempo de fazer, vamos. E ela orava, jejuava. E a mulher, mas ouça isso, ela é o útero de intercessão da família, é a mulher. O homem é o provedor em todos os aspectos, mas a mulher é a que intercede, inclusive muda o coração do marido. E ela sempre assim, o último curso, aí como eu sei de vários cursos que tudo que Deus tratava e tinha a ver, o último curso que a gente fez no ano passado, né? Alcançando o coração do seu adolescente. Imagina, né? Aí nós, amados, eu sentei com um pastor, quem estava lá não era nem pastor, entendeu? Mas como eu fui ministrado, né? Como tudo tinha a ver com as fases que a gente estava passando. Então, eu aconselho, uma das armas é você sentar para ser ministrado. O pastor não costuma sentar para ser ministrado. E a última coisa que está ali, que foi o que? Deus, como eu vou entrar no mundo dele? Como esse muro que se levantou, que a gente não consegue conversar sem brigar? O que é que eu vou fazer? Aí Deus falou assim, o que é que ele ama? Qual é a paixão dele? Futebol. Pensa um menino que respira futebol 24 horas por dia. Assiste todos os jogos, Champions League, semana, sabe tudo. Porque joga também bem, né? Jogava aqui, chegou no Samambaia, na base do Samambaia aqui. Todo esse projeto aí, Rogério não, G10, jogou em tudo que é lugar aqui. Amados, apaixonado por futebol. Aí Deus falou assim, você vai ter que se humilhar e entrar na vida dele pelo futebol. Quando ele perceber que você quer ajudá-lo no futebol, que é o chamado que eu tenho na vida dele, ele vai baixar a guarda e você vai ganhar o coração dele. Amados, o que eu fiz? Fui para o futebol. Eu gosto de futebol, mas não muito, eu gosto de dentro de igreja. Futebol, isso aí. Chegou um momento, amados, que a gente morava em Brasilinha, ele foi morar um período aí, da pandemia, e ele jogava na escolinha do São Paulo em Águas Claras, acho que 80 quilômetros, né? 3 vezes por semana eu saía lá de Brasilinha para levar ele na escolinha de futebol. Mas, amados, os melhores momentos, que a gente chama de janela da alma, lá na educação dos filhos, na mulher de Deus, ele se abria comigo sentado no passageiro do carro. Eram os melhores momentos de conversa que a gente tinha. Era nesse translado lá de Brasilinha para Águas Claras, amados. E ali foram acontecendo várias mudanças, amados. Várias transformações. É um processo de meses, né, tal. E chegou um ponto seguinte, que ele começou a gostar de uma menina do mundo, que ele conhecia uma dessas festas aí. Só que ele poderia namorar escondido, né? Mas sabe o que ele fez? Ele procurou a mãe primeiro. Isso depois de todas essas batalhas aqui que a gente estava travando. E aí estava começando a virar o jogo a nosso favor. Aí ele procura a mãe e fala, mãe, estou gostando da menina e tal. E eu queria saber o que a senhora acha. E a gente aprendeu não, como fala, fechar a janela quando ele chega. Porque a gente é muito religioso, muito crítico. E o filho começa a abrir, daqui a pouco fecha, você já deu uma pancada na entrada, né? A mãe falou, não, tal, sabe como é que é? Aí ele entrou no Instagram, menina católica, tal, pai dela, altamente sensual, sei lá, mas estão calados. E ela falou assim, ó, a gente precisa falar com seu pai.
Irmãos, nós marcamos, a Shane marcou, acho que uma padaria para não ser nem em casa. E aí chegou na mesa, e aí começamos a conversar. Amados, aí eu tinha vontade de falar, você conhece a palavra, essas lendas do mundo, essas Dalilas, nem sei o que pode. Dá vontade de falar um monte na cara dele. Só que eu lembrava o quê? Calma. Ele já é um menino que está com 16 anos, 15, né? A conversa é outra, na conversa, né? Porque liderar, lembre-se disso, é influenciar, não é impor. E nos cursos de casais lá que a gente fez de criação, falava isso. Você vai saber que seu filho está no caminho é no dia da sua ausência, quando ele não tiver você e ele faz o que você ensinou ele. Eu falava, cara, ele pode namorar, pegar as meninas fora aqui da minha frente, né? Então tem que ensinar ele. E aí naquela mesa, o que a gente fez, amados? Não decidimos por ele. Deixamos ele decidir se ele ia namorar a menina ou não. Pastor, mas Deus, como você fez? Simples assim, ó. Você sabe que biblicamente, de Gênesis a Apocalipse não há namoro. Você cresceu ouvindo isso. Você sabe que a gente não apoia namoro, é coach, né? E ele tinha feito um voto de usar uma aliança até os 18, de não se relacionar com ninguém. Ele tinha tirado. Então, só que com quem você vai casar não é problema seu, não é meu. Mas a gente sabe o quê? Que pelas experiências que a gente tem na igreja, que todo mundo que esperou os 18, que todo mundo que escolheu uma pessoa na presença de Deus, que todo mundo que não teve relação sexual de casar, fez tudo certinho, o casamento deu certo. A gente cita até os casos na igreja para ele. Mas a decisão é sua. E a gente estava num propósito de família na igreja. A mãe dele falou assim: meu filho, faz o seguinte, aproveita esse dia, se a igreja toda está de jejum, você jejua para Deus falar com você. Amém? Aí o que eu falei? Se você escolher assumir esse relacionamento, não espere que eu vou receber a menina em casa. Eu não vou. Você encontrar ela na rua, fala: oi, tudo bem, mas eu não vou receber em casa. Porque vai contra aquilo que a gente prega. Mas o respeito de você estar com ela, namorada, você tem que fazer. As consequências são suas, não são minhas. Amados, mas ele já estava na mudança de coração. Por quê? Todos aqueles princípios e batalhas que a gente estava travando. Passou-se alguns dias, amados, ele vai no quarto meio da chuveira e ele fala assim: não, Deus falou comigo. E ele pede para a Shirley pegar a Bíblia, entrega na mão de Shirley, e pede para a Shirley, acho que é Provérbios 3 ou 5, sei lá, não lembro agora. E lá fala assim, da mulher adúltera, o que ela faz com o homem. E ele começa a chorar. E ele tem a própria experiência com Deus, Deus falando: essa não é a sua esposa. E a gente não fez nada, a não ser orar, mas só que naqueles dias anteriores, daquela conversa da padaria para frente, a gente jejuava mais, orava mais. O Espírito Santo é o Senhor que tem que fazer. Não adianta a gente, como é que fala, impor. Amados, e o futebol acabou sendo a porta. Pode passar aí? Hoje, desde aquela época, eu sou o empresário dele, eu que administro a carreira dele, amados. Para você ter noção do sacrifício que a gente faz pelos filhos. Ele está vinculado nesse clube, né, que é o Caldense, time da primeira divisão mineira, está na base do Caldense. A gente foi sei quantas vezes para Poços Caldas, que é Poços Caldas. A gente alugou uma kitnet para ele lá agora, né? Amados, o Caldense, ele estava aqui no Samambaia, o futebol não tem expressão, né? Ele queria ir para um lugar maior. Amados, um dia que teve uma avaliação, a Chilene estava lá, largou tudo, foi para lá, estava lá dele. E a Chilene começou a batalha espiritual, dando volta ao redor do campo. 550 meninos, só 25 passaram em todas as categorias. Ele foi um deles. E a Chilene batalhando na batalha espiritual. Então ele viu o quê? A gente abraçou a causa dele. A gente entende que é uma das áreas dos 7 montes, é o esporte, e que ele tem um chamado nessa área. Então a gente abraçou, a gente vive hoje o sonho dele, com ele. Inclusive eu estou aqui negociando com alguns clubes, para ter um clube maior, não sei o quê, tal, correndo com ele com passaporte, questão de algum interesse para fora do Brasil, tal, tudo. Eu sou tipo empresário dele, dou bronca nele para dormir cedo, ó, e o suplemento está tomando, e o que o nutricionista falou, você está fazendo, né, tal. Esqueceu o que, amados? Nós vivemos o sonho dele. E aí Deus foi guiando, amados. E hoje acontece, ali está o Instagram dele, não dá para ver direito ali. Ele está com 2.500 seguidores. E ele entende, porque Deus deu essa palavra, de que ele tem que usar a internet para divulgar o Evangelho, a experiência que ele tem. E ele faz alguns vídeos, né, que aparecem as fotos das festas aqui de Plantina, que eu nem sabia daquele bêbado, uma coisa assim, eu falei: meu Deus, eu nem sabia que ele tinha ficado bêbado. Aí ele posta o antes e o depois, né, o que Jesus fez. E aí tem vídeo dele ali, né, que viralizou, tipo, 13 mil visualizações. E ele testemunha que chega no direct dele,
pessoas que estão afastadas ou dentro da igreja, mas não estão convertidas, entendeu? Né? E não apenas isso, amados. Tem um chamado, ali tem o ministério, ali tem o pregando, mas envolve o que, amados? Uma frase que eu ouvi do meu discipulador, porque eu busquei ajuda. Ele falou o seguinte: a palavra profética do pai determina o destino profético do filho. Quando a gente pergunta, você não está morando mais aqui, a gente está morando mais ou menos. A gente tem um monte de casa, tem aqui em São Paulo e tem em Boston. O que acontece? E eu falei para ele, antes de você ir, que a igreja enviou ele como missionário para os portos. Antes de você ir, você vai subir naquele culto. Deus está mandando te dizer e pregar uma oferta no culto de jovens. Aí ele foi, subiu, pregou. Foi a primeira vez que ele treinou assim tudo. Quando ele voltou, em dezembro, eu falei, você agora vai subir lá e pregar uma pregação inteira no culto de jovens. Por quê? Porque o seu ministério vai ser assim, eu profetizei para ele. Toda vez que você der um passo na vida ministerial, fazendo a obra de Deus, Deus abre uma nova porta para os portos. E ele entendeu, e é verdade, ele se posiciona. Aí está para começar agora célula online na internet, chamar todos os seguidores para poder de célula online. Está se preparando. Então acontece o quê? Então, ali está o chamado, ali está o ministério, vamos passar ali que eu pus ali. Ali está a vida, pode passar? A vida sentimental, porque, amados, a gente não pode aceitar qualquer nora em qualquer gênero, põe na cabeça aí. Porque a nora ou o gênero pode tirar os nossos filhos do propósito que Deus tem. E a gente aprendeu uma frase, qual que é a frase? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus une, então assim, se Deus tem um chamado na vida de cada um dos meus filhos, como tem na vida de vocês, por quê, amados? O chamado, ele é, ouça o que eu vou dizer agora, o chamado, como a experiência com Deus, ela é geracional. Vamos lembrar? O Deus de Abraão se tornou o Deus do seu filho, Deus de Isaac, que se tornou o Deus do seu neto, Jacó. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó. O nome de Deus mudou, o nome de Deus é esse. Deus de Isaac, não, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu falo, Senhor, a minha descendência é uma descendência do chamado. Se eu tenho chamado, eles vão ter chamado. Mas eu não vou impor. Em nenhum momento eu falei, você vai ser pastor. Eu falo para o mais novo, você vai ser pastor. Não. Mas eu sei que Deus vai levantar cada um deles numa determinada área. Por quê? Nós, como pais, a gente consegue identificar desde pequeno quais são as áreas que eles têm dom. Por exemplo, o mais novo, eu sei que ele tem um dom para música. Os dois nós tocamos, né? Mas o mais novo, ele tem um chamado. Ele tem um nível de adoração, mas diferente de todo mundo. O que é que Deus falou para mim? Porque eu estou na fase agora de cuidar mais do mais novo. O que Deus falou para mim? Leve o mais novo, e não comecei, vou começar agora. A todos os moveres de adoração que há no Brasil, os principais. O ano, tem o FOP, né? Tem, como chama? Florianópolis. Leve ele para esses lugares. Aí eu levei ele no ano, lá na igreja do Alessandro, né? Irmão, quando ele entrou assim, ó, ele só fez assim com a mão, ele esqueceu de todo mundo e começou a adorar, entendeu? Entrou num nível de adoração tão tremendo. E Deus falou, você precisa treinar ele num nível de adoração. Eu também sou músico. Em casa, você pegar o violão às 18 horas, que eu não comecei a fazer. Estou falhando, sempre a gente começa falhando, né, irmão? Depois se arruma. Comece a adorar, chama ele, começa a treinar ele no nível de adoração para ele se preparar para o chamado dele. Né? Ele quer ir para os Estados Unidos estudar isso aqui. Então nós ensinamos para o mais novo. E Deus está incomodando a chegar em a mim. Por quê? Ele está para completar 18, mais velho, desculpa. E Deus está falando que está chegando a hora de chegar a esposa dele. E vocês precisam gerar. Então nós estamos correndo para interceder mais ainda. Né? A gente fica assim, será que é essa? Filha de pastor, será que é essa? Será que é essa? A gente fica assim, qual vai ser minha filha, né? Então assim, e a gente está orando, né? E ele falou uma palavra essa semana, ele falou assim, mãe, a minha esposa vai ser igual a senhora. Acho que falou assim, no cabelo, no jeito, da alegria. Eu falei, glória, agora já sabemos quem é. Fica mais fácil identificar o cabelo dela, né? Fica mais fácil agora. Tá certo? E agora nós estamos na fase também o quê? Ajudando ele com a faculdade, porque ele está no último semestre do ensino médio. E ele tem 3 opções: educação física, por causa da carreira de futebol, quando aposentar, fisioterapia esportiva, né? Ou mesmo nutrição esportiva. E estamos nesse conflito. E os 3, a família toda orando para saber qual faculdade ele vai fazer. Porque ele falou, pai, eu quero poder sustentar minha família muito bem, o futebol às vezes não permite, eu quero ter uma outra profissão em paralelo ao futebol. Amém, meu filho, glória a Deus, né? E estamos ali. Pode passar a imagem, já estamos no final. E aí está a foto do mais novo, né? E nós temos essa missão agora. Esse aí não deu muito trabalho, assim, no sentido, irmãos, de
ir para o mundo, rebeldia, essas coisas, sabe? Ele tem outros trabalhos assim que a gente está montando, mas é uma bênção. E ele é muito parecido comigo, então ele gosta muito de filme, a gente senta, assiste umas séries na Netflix, passa tempo junto, vai para o cinema, né? Muito bom. E esse ali está bem mais novo, ele está bem mais velho, né? Ali a foto mais brincando ali naquele brasileiro. Então hoje ele está totalmente diferente, né? Ah, mas ele está pronto? Não, essa semana deu uma bronca nele na mesa. Mas sentei mesmo assim, levantei a voz, entendeu? Sentido porque ele estava tendo alguns conflitos com o irmão, porque ele voltou a morar em casa agora depois de um ano, porque ele saiu por causa do futebol, fazia um ano que ele estava fora de casa. E ele voltou agora a morar com a gente, temporariamente até mudar para outro clube, e é difícil, porque o outro irmão fazia um ano que não tinha ele mais dentro de casa, então dividir quarto, dividir essas coisas todas. Amém? E aí nós sentimos, amados, no coração pode passar aí, não é obrigatório você participar, mas a gente vai criar um grupo do WhatsApp, né? Chamado Pais, Pastores de Joelho. E a gente vai procurar, né, uma vez por semana, estar postando uma palavra, né, uma palavra bíblica para a gente gerar ela em oração, né, porque quem ora a palavra já começa com a resposta, né, e também às vezes compartilhar um princípio, uma situação, né, nós estamos no caminho, né, e ainda não temos nem o Davi ali mais velho com a esposa, porque ele não o conheceu ainda, não temos ele formado, ele está no processo quanto ao monte que ele vai pregar, que é o futebol, ele ainda não é famoso, né? Está no processo, né? As batalhas no futebol, né? Ele estava lesionado esses dias, batalhas, ele foi inocente, falou, pai, inocente, o cara veio e pegou sem bola, e aí Deus ministrou ele sobre a questão, ser simples como uma pomba, mas sagaz como uma serpente. Ele era muito bonzinho no campo. Os caras batiam em mim. Você entendeu agora possível? E às vezes você tem que dar uma chegadinha mais dura no cara e falar, eu estou aqui, entendeu? Aí ele falou, então, ser crente não é ser bobo. Aí ele falou, é verdade. Ele está aprendendo agora, você entendeu? Então isso quer dizer o que, mas nós estamos conseguindo, não quer dizer que nós chegamos lá, mas eu falo como Paulo, não considero que eu tenha alcançado. Nós estamos no caminho e está funcionando. Essas últimas 4 sextas a gente fez o culto doméstico, cada um de nós pregou no culto. O mais velho, quando ele prega, ele tem uma sensibilidade espiritual de trazer uma palavra que toca a gente, os pais. Acho que ele até compartilhou ontem aqui na igreja, de ficar com vontade de chorar na hora que estavam pregando, por causa da palavra. Então assim, isso é muito bom viver isso. Então assim, ter a família aos pés do Senhor e estar vendo eles sendo encaminhados para o projeto que Deus tem na vida deles. Agora o que? Vamos lembrar, eles são as flechas, mas nós somos o arco. Entendeu? E a gente que tem que lançar eles. Então, na verdade, o problema não está no seu filho, na sua filha, o problema está em você. Quando eu entendi que o problema estava em mim, e eu comecei a mudar, usar armas espirituais e humilhar, e entrar na vida dele, a tal ponto que hoje sou eu que gerencio a carreira dele, né? Eu que consegui aquela avaliação, já consegui outras, eu que consegui nutricionista esportivo, eu que gerencio a carreira dele, sou o patrocínio, né? É o pai que paga. Né? Agora estamos negociando com o cara sobre a questão de avaliações em clubes maiores, Atlético Mineiro, alguns clubes, tudo eu corro atrás, eu oro, busco a Deus. Deus me pediu agora o voto que eu estou lutando para fazer também, amados. É um voto complicado, é só ter 8 horas de janela de comida por dia, né? Acordar a tal hora da madrugada, com tempo determinado. Você precisa fazer isso pela mudança que ele vai passar de clube, pela esposa dele. E o Senhor, misericórdia, porque tem que ser, fala com a chilene, vai fazer. Mas é o cabeça, mas quando o cabeça determina uma posição, a família toda vai naquela direção, bem?